Poderia ser a moça dos palitos Gina, que está no mercado há décadas com a mesma embalagem, que marcou época e marca a época até hoje. Ou então outra Gina, a italianinha interpretada por Françoise Furton na série de TV da TV Bandeirantes Casa de Irene, que eu adorava na infância, exibida entre 82 e 83. Ou ainda outra Gina e outra italiana, a diva, a super diva Gina Lollobrigida, que faleceu em janeiro de 2023 aos 95 anos. Ou quem sabe ainda a revista pornográfica portuguesa Gina, publicada entre 1974 e 2005, um sucesso absoluto em Portugal. Aliás, essa revista só começou a ser publicada depois que aconteceu a Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos aconteceu em 25 de abril de 74, há exatamente 50 anos. Hoje, 25 de abril, eu estou aqui gravando esse programa. Mais um lance místico, esotérico do Naftaluf, que sempre rola, né? Mas, enfim, não é nenhuma dessas Ginas. A Gina que a gente vai falar aqui é a problemática e romântica artista plástica da novela Gina, exibida pela TV Globo entre junho e outubro de 78, às 6 da tarde, e que volta agora no projeto Fragmentos da Globoplay. Antes não tivesse voltado. Pois é, minha gente, não resisti a fazer essa piadinha, né? Mas enfim, eu sou Luffy Steffen, este é o Naftaluf. Hoje, digamos, encerrando, pelo menos temporariamente, a nossa heróica e mesopotâmica missão de analisar os fragmentos da Globoplay. Como vocês viram nas últimas semanas, desde o começo do ano, a gente está analisando os fragmentos na ordem cronológica das novelas. Então, gravei programas sobre o Rebu, Estúpido Cupido, Os Gigantes, Chega Mais, Coração Alado, Sol de Verão. E agora a Gina, que está fora da ordem cronológica, mas é porque entrou depois, né, na Globoplay. Foi o lançamento mais recente desse projeto Fragmentos. Então, a partir de agora, a gente vai comentar aqui no Naftaluf os fragmentos que surgirem conforme eles forem surgindo na plataforma, certo? Ok. Mas vamos lá, então vamos analisar melhor essa famigerada Gina, coitada, que está sendo tão mal recebida por uns e outros. Mas é isso aí. Bom, a novela Gina é baseada num romance de mesmo nome, escrito pela Maria José Dupré, importante escritora brasileira paulista, nascida em Botucatu em 1898, faleceu em 1984 aos 86 anos. Bom, a Maria José Dupré é muito conhecida, claro, inclusive por adaptações para televisão, né? O Gina é seu quarto romance, publicado em 1945, quando ela tinha 47 anos, mas é claro que o romance mais famoso da autora é Éramos Seis, de 1943, que foi adaptado para o cinema, né? Parece que virou filme em algum momento, mas principalmente pela televisão 5 vezes, né? As pessoas mais frequentemente pensam que só teve 3 adaptações, que são as adaptações da TV Tupi em 77, SBT 94 e na Globo agora, recentemente, né, 2019, 20, pouco antes da pandemia. Terminou com a pandemia, quando começou a pandemia, né? Mas antes disso teve adaptações também na TV Tupi, acho que nos anos 50, e na Record nos anos 60. Bem, ou a própria Tupi, né, agora eu me confundi. Mas o que interessa é que foi adaptado 5 vezes para televisão. Mas na minha vida, e acho que na de muitas pessoas, principalmente das nossas gerações, você que está aí nos assistindo também, a Maria José Dupré marcou muito a infância por causa do envolvimento dela com a literatura infanto-juvenil, a famosa série do Cachorrinho Samba, que foi muito famosa, né, nos anos... Ela escreveu isso nos anos 40, 50, mas ficou durante décadas, né? Essas leituras acompanharam a criançada até durante muitas gerações, né, nos 50, 60, 70, 80, acho que caiu em desuso nos anos 90, né? Então, toda essa série do Cachorrinho Samba e também das crianças, né? Como A Ilha Perdida, Montanha Encantada, Mina de Ouro. Aliás, A Ilha Perdida e Éramos Seis, embora fossem livros antigos, dos anos 40, eles foram publicados na série Vagalume, a famosa série Vagalume, da editora Ática, que foi inaugurada em 1970. Aliás, também, sobre tudo isso, eu falei num vídeo aqui no Naftaluf, em 2020, logo no início da pandemia, podem procurar, que na época comentando da questão da quarentena, né, que as pessoas estavam isoladas por causa da pandemia, e aí eu falava um pouco, abordei um pouco esses livros, Mina de Ouro, Montanha Encantada e A Ilha Perdida, porque eles contavam histórias de crianças isoladas em lugares da natureza, né, enfim. Então quem ficar curioso pode ver ou rever esse vídeo, que é muito bom, que está aqui. Mas enfim, Gina, o romance, eu nunca li. Mas, pesquisando agora, descobri uma coisa chocante, né? Que no livro original, a personagem Gina é uma bela prostituta que se casa com um banqueiro e vira cantora lírica. Na novela, claro que não é nada disso, até porque era uma novela das 6, nos anos 70, então
deram uma higienizada no negócio. Por isso, na história, Gina é uma simples estudante normalista que vira artista plástica, né, famosa e tudo mais. Vai estudar em Nova York, lá, 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 lá. Mas, enfim, só mais um detalhe ainda sobre a Maria José do Pré. Vale registrar o chocante machismo também da abertura da novela Gina, que coloca baseado no romance da senhora Leandro do Pré. Olha o absurdo, né? Bom, para quem não sabe, essa era uma prática muito antiga, né, que perdurou durante muito tempo, de colocar o nome de uma mulher famosa, ou quando a mulher tem faz algum trabalho, como senhora fulano de tal, e botar o nome do marido. Né? Quer dizer, o machismo era tão forte na sociedade que a mulher não tinha nem nome, né? Era a senhora fulano de tal. Olha o absurdo, né? E vale dizer também que em 78, quando a Globo produziu Gina, esse tipo de prática já estava antigo, né? Então eles podiam muito bem ter tirado e posto baseado no livro de Maria José do Pré, e não senhora Leandro do Pré, que é o que aparece ali, que era o marido dela, né? Um famoso engenheiro da época e tal, tal, tal. Enfim, hoje seria completamente cancelável, né, esse tipo de coisa. Enfim. Pois é, minha gente, mas quem adaptou o livro para a novela? Foi o Rubens Evaldo Filho, uma figura também histórica, super importante na cultura e nas artes brasileiras. Né? Para quem não conhece o Rubens Evaldo Filho, nasceu em 1945, morreu em 2019 e foi um cara com múltiplas funções, né? Jornalista, crítico de cinema, chegou a ser cineasta também, roteirista, dramaturgo, atuou em alguns filmes e foi também novelista, né? O Rubens Evald, ele vinha de um grande sucesso na TV Tupi em 1977, justamente com a adaptação de Éramos Seis, que ele dividiu a autoria, né, a adaptação, com o Silvio de Abreu. Com o grande sucesso de Éramos Seis na Tupi em 77, a Globo contratou a dupla para ir para a emissora. Só que lá a dupla se separou, né? Silvio de Abreu foi escrever por horário das 7 da noite Pecado Rasgado, que foi, como sabemos, também uma novela bastante fracassada, por assim dizer, e o Rubens Evald no horário das 6 adaptando Gina, e ele preferiu manter a linha de Éramos Seis e resolveu adaptar a Maria José do Pré. Quer dizer, não sei se foi ele que resolveu, mas foi isso que aconteceu, né? Bom, a gente pode saber um pouco mais sobre o Rubens novelista aqui no livro Telenovela Brasileira Memória, que eu sempre trago aqui, e que tem também, né, uma parte que o autor, o Ismael Fernandes, faz uma pequena resenha sobre os novelistas mais, digamos, marcantes ou recorrentes dessa história, pelo menos até aquele momento aqui dessa publicação, que é de 87. Então, Rubens Evaldo Filho, o que ele fala aqui? Paulista da cidade de Santos, 1945, porque na época ele estava vivo, né? Morreu em 2019, como eu disse. Jornalista, advogado, professor de comunicação, mas acima de tudo um crítico, pesquisador e historiador de cinema, com vários livros publicados, num trabalho executado com absoluta competência e comprovado amor. Assina desde 69 a coluna Filmes de Hoje na TV no Jornal da Tarde. Sua estreia da dramaturgia foi escrevendo roteiros para cinema. Em 77, Rubens chega à telenovela, dividindo a autoria de Éramos Seis com Silvio de Abreu. Sua melhor contribuição ao gênero foi a idealização da sinopse de Drácula, uma história de amor, novela da TV Tupi, né, que foi interrompida pelo fechamento da Tupi, e que vingaria mais tarde como Um Homem Muito Especial, na Bandeirantes, sendo desenvolvida com problemas de produção e frustrando o potencial de ideia da história original. Escreveu Éramos Seis, em 77, Gina, em 78, Um Homem Muito Especial, em 80 e 81, O Pátio das Donzelas, em 81 também, Casa de Pensão e Yaya Garcia em 82. Essas três últimas foram na TV Cultura, na série Teleromance, que eu citei aqui também quando eu fiz o vídeo sobre os fragmentos de Estúpido Cupido, porque o Mário Prata, autor de Estúpido Cupido, também foi para a Cultura fazer essas mini-novelas na TV Cultura no começo dos anos 80, na série Teleromance. Mas enfim, o Rubens Evald, para mim, e acho também para muitas gerações, o grande marco dele não foi mesmo como novelista, e sim o trabalho dele no cinema, né, como crítico, como comentarista. Foi comentarista do Oscar durante todo o período em que o Oscar foi transmitido na televisão brasileira. Né? Acho que desde 79 na TV Globo, passando por todos os anos, inclusive quando o Oscar foi transmitido no SBT, etc. e tal. E acho que até mais recentemente nas transmissões da TNT também, né? Até praticamente a sua morte. E eu, como pequeno cinéfilo e aspirante a cineasta no final dos anos 80, com 12, 13 anos, consumia muito duas revistas que me marcaram demais, revistas de cinema. A 7, Cinema e Vídeo, e a Video News, que era comandada pelo Rubens. Né? E a Video News, além de ser revista mensal, onde ele escrevia muitas coisas ali, eles lançavam também guias de vídeo, né? Que eram assinados pelo Rubens Evaldo Filho, famosos guias de vídeo
da Video News com dicas dos filmes que estavam sendo lançados em VHS, né? Era a era das locadoras, a época áurea dos VHS, né? Muito romântica também. Então, o Rubens Evaldo Filho, para mim, é uma referência, sempre vai estar no coração, né? E é isso aí. Mas, em Gina, infelizmente, como novelista, em Gina ele não acertou. Mas a culpa também não foi só dele, né? Vamos então analisar o que a gente vê nos fragmentos que estão na Globoplay e que, né, provocam essas reações tão, digamos, indesejáveis. Bom, mas antes vamos ler a resenha do Ismael Fernandes, também falando o que foi Gina, segundo ele. Gina. A vida de Gina, Cristiane Torlone, suas desventuras e sucesso. Indispõe-se com a família, vai morar com um milionário protetor, Castro Gonzaga, casa-se com outro milionário, Emiliano Queiroz, torna-se pintora famosa, tem problemas com os filhos adolescentes, Luiz Cardoso e Arlindo Barreto. Cadê? Perdi aqui. Sempre enfrentando as intrigas de Mirtz, Teresa Maio, a amiga invejosa. Uma das mais frágeis novelas do núcleo das 18 da Rede Globo. A adaptação do romance homônimo não tinha base para uma série diária. Assim, o autor não teve como sustentar os 90 capítulos. No entanto, nada foi mais infeliz que o envelhecimento dos jovens atores contracenando com profissionais da mesma idade. Apresentada de 26 de junho a 7 de outubro de 78. Pois é, essa questão do envelhecimento, realmente, a gente vê nos fragmentos agora, a gente vê que o negócio é punk mesmo, né? Por quê? Porque é muito bizarro, né? A novela tem 3 fases, né? Começa em 56, depois pula para 58, embora nos fragmentos não tem, né? Só tem os 2 primeiros capítulos que a novela está em 56. E depois, em algum momento, pula para 78, ou seja, ela fica contemporânea da época que foi produzida, né? Então, nos fragmentos, a gente tem o capítulo 1 e 2, que estão em 56, o 45 e o 46, que já estão em 78, e 89 e 90 também em 78. Mas o que acontece? O bizarro, para quem viu, já viu, né, como é que tá o negócio. Os personagens que são jovens em 56, depois, quando pula para 78, os mesmos atores estão lá envelhecidos. E aí fica aquela coisa grotesca, uma maquiagem bizarra, parece novela mexicana, novela latina, parece Chaves às vezes. O que faz lembrar também que parecem programas humorísticos, parece até TV pirata às vezes, né? Chega a parecer sátira de novela, né? Então é meio constrangedor, porque não dá para levar a sério aquilo, né? Então você tem, por exemplo, atores jovens na primeira fase, Cristiano Torlone, Diogo Vilela, Fátima Freire, sei lá, não lembro mais quem agora, e depois eles... o Paulo Ramos, né, que faz o Osório. Depois eles estão envelhecidos com uma maquiagem meio grotesca no cabelo, aquela coisa meio de talco, meio pasta d'água, né? Parece também teatro de escola, mal feito, sei lá. É meio bizarro, né? Então, realmente, o Ismael Fernandes tinha razão. Mas não foi só ele. Segundo eu pesquisei no site Teledramaturgia, do Nilson Xavier, vários setores da imprensa na época massacraram a novela, principalmente por essa escolha infeliz de colocar atores envelhecidos com uma maquiagem meio bizarra, contracenando com profissionais da mesma idade. Quer dizer, a Torlone, na segunda fase, ela é mãe da Luísa Cardoso e do Arlindo Barreto. Fica uma coisa tão fake, né? E a Fátima Freire e o Diogo Vilela são pais da TT Pritzel. E todo mundo tinha a mesma idade ali na vida real. Então aquilo não funciona, né? Realmente fica muito estranho. Enfim. Até a famosa colunista de TV, a Helena Silveira, que tinha uma famosa coluna na Folha de São Paulo entre 1970 e 84, ano de sua morte. Aliás, ela morreu no mesmo ano da Maria José Dupré, né? A Helena Silveira tinha essa coluna que chamava Helena Silveira VTV. E ela era conhecida por ter uma benevolência com as novelas. Ela criticava a televisão, mas ela queria dar uma força para o veículo, né? Ela não era uma crítica impiedosa. E até ela, em Gina, não aguentou e desceu a lenha também, né? Ah, sim, faltou falar que teve alguém também muito importante que não gostou da novela. A autora Maria José Dupré, que também declarou à imprensa na época que não estava gostando da novela e que preferia assistir Dancing Days, que era o grande sucesso na época às 8 da noite. E, aliás, também, uma coisa que eu não sabia e descobri também pesquisando agora, parece que a Cristiano Torlone foi convidada para fazer Dancing Days e recusou para poder ser a protagonista de Gina, já que era a sua primeira protagonista, né? Ela vinha de 2 novelas na Globo, né? 2 Vidas e Sem Lei Sem Documento. E aí ela estreou como protagonista em Gina, né? Foi a primeira protagonista. Agora eu fiquei me perguntando, que personagem será que ela ia fazer em Dancing Days? Para mim só pode ser a Inês, personagem da Sura Berdichevsky. Não tem outra que combine, né? Ela não ia fazer Marisa, né? Nem Vera Lúcia, não tem nada a ver. Acho que ela ia fazer Inês, né? E aí, com todo respeito a Torlone, eu prefiro a Sura Berdichevsky fazendo Inês. Então, que bom que a Torlone foi fazer Gina.
Quer dizer, bom para Dancing Days, né? Não foi bom para Torlone. Mas, apesar de tudo isso que eu falei, eu gosto dos dois primeiros capítulos que aparecem no fragmento. São simpáticos, né? Por quê? Porque os dois primeiros capítulos, ambientados em 56, tem toda aquela atmosfera gostosa dos anos 50, a reconstituição de época é muito boa, né? Uma direção de arte precisa. Não é como as direções de arte de hoje, que a gente vê de coisas quando fazem novela, séries e novelas hoje, feitas hoje, mas que se passam nos anos, sei lá, 40, 50, 60, 70 e até 80, né? Principalmente 80, né? Vários erros, né? Porque fica uma direção de arte tão bagunçada, parece um brechó, né? As pessoas fazem coisa, fica vago, fica genérico, né? Então, o legal das novelas antigas, das séries antigas da Globo, é que as direções de arte eram muito rigorosas. E isso a gente vê em Gina. Esse cuidado está ali, sem dúvida, né? Na primeira fase. Então, os dois primeiros capítulos, eles são muito gostosinhos, né? Tem uma certa nostalgia daquela época, né? Dessas novelas das 6 que a Globo produzia, né? Afinal de contas, entre 75, com Helena, até 81, 82, né? Com Homem Proibido, todas as novelas das 6 eram baseadas em literatura brasileira. E quase sempre, portanto, eram novelas de época. Às vezes eles atualizavam, né, os livros, como O Homem Proibido, As Três Marias, né, enfim. Mas, no geral, eram coisas de época, né, passadas na época em que o livro se passou, ou com algumas modificações. Né. Gina, por exemplo, não era uma novela... o livro era... Todas as fases do livro são mais no começo do século XX, né, anos 20, 30. E na novela, então, é anos 50, anos 50 e anos 70, né, ela fica contemporânea. Mas, de qualquer maneira, os dois primeiros capítulos vão ser simpáticos, né? Fora os cenários, que são muito gostosinhos, toda a direção de arte das internas, tem também as externas. É aquilo que eu falei agora há pouco no vídeo que eu fiz sobre Sol de Verão, que é muito legal ver as externas em locações reais, né? E, no geral, as novelas mais antigas todas vão ter um pouco disso, e isso é muito saboroso. Porque a partir do momento que nasceu o Projac, em 1995, eu tenho a impressão que praticamente isso foi zerado. Às vezes tem algumas coisas externas, mas é quase tudo gravado no Projac, nas cidades cenográficas. Então, em Gina, é meio refrescante você ver cenas externas, né, no primeiro capítulo com a Gina passeando com o pai, cenas em locações reais como o museu que eles entram, né, para ver as obras, o próprio Instituto de Educação, que é muito reconhecível por causa de Anos Dourados, né, é o mesmo Instituto de Educação onde a Lourdinha estuda em Anos Dourados, Ministério do Gilberto Braga, que, aliás, também quando começa a minissérie Anos Dourados, o ano é 56, o mesmo ano de Gina. Olha aí, outra simbiose. Então é muito legal de ver. Até aquela vilazinha onde eles moram, né, onde moram os personagens principais, naquela vila de casas, parece uma vila, né? Eu tenho a impressão que aquilo é uma vila real no Rio de Janeiro, né? Eles conseguiam gravar em ruas desse tipo, que ainda tinha um aspecto mais antigo, né? Inclusive essa vilazinha onde eles estão gravando Gina, que me parece, a novela foi gravada em 78, para mim parece inclusive a mesma onde 2 anos depois, em 80, o filme Beijo no Asfalto foi filmado, embora ali o Beijo no Asfalto o filme é contemporâneo, né? Mas a impressão que dá é que é aquela mesma rua, né? Então os 2 primeiros capítulos de Gina eu defendo, eu acho que são simpáticos, tem coisas legais, são ingênuos, claro, são simplórios, mas são gostosinhos, né? Agora, depois, quando pula para o 45, 46, os fragmentos, aí já o negócio fica... E outra coisa que é meio chato nas outras etapas, né, no miolo e no final da novela, são os personagens jovens, né? Que personagens chatos, minha gente, que juventude chata, como diria Caetano Veloso. É essa juventude que quer tomar o poder. Não, é claro que eles não queriam tomar poder nenhum ali, né? Mas é muito chato. Até a Luísa Cardoso, sempre ótima, e que está estreando em novelas, em Gina, tá insuportável, a personagem é insuportável. Parece uma versão da Marisa de Dancing Days piorada à enésima potência, muito chata. E o Elcio Romar, que faz o namorado, perdido também. O Arlindo Barreto, filho da grande Márcia de Windsor, e que logo depois seria o Bozo do SBT, e que depois teve sua história contada no ótimo filme Bingo, O Rei das Manhãs. O Arlindo, bom, primeiro que ele está acreditado como Arlindo Tadeu, né, na abertura, mas é o Arlindo Barreto. Mas esse ator, que é um ator interessante, tá também meio perdido, né, em cena, e contracenando com a Denise Dumont, que também está mais perdida do que nunca, né. Eu gosto da Denise Dumont, mas nessas cenas de Gina ela tá perdidaça, não sei, parece que ela tá em outro planeta. Então é tudo meio estranho. A TT Pritzl, creditada como Teresa Pritzl, né, depois TT Pritzl, também tá meio opaca ali no meio daquela confusão, né, e enfim...
É tudo muito estranho, né? Então o elenco esquisito. Bom, a Cristiane Torlone, de novo, com todo respeito a Torlone, mas a verdade é que ela era muito jovem para fazer a novela, né? O ideal seria que eles tivessem feito como Engraçadinha, a minissérie da Globo dos anos 90, né? Quando a Engraçadinha inicial era a Sandra Negrini e depois a Cláudia Raia. Né? Já pensou se a Negrini tivesse feito a fase 2 de Engraçadinha envelhecida? Ia ficar horrível. Então, nesse caso de Gina, o melhor seria se a Cristiane fez na primeira fase, e na fase 2, né, que ainda é nos 50, que uma outra atriz fizesse depois, como Iona Magalhães, por exemplo. Ou Maria Helena Dias, por que não? Poderia funcionar. Atrizes que nessa época já tinham idade para fazer Gina na fase madura, né? Seria mais interessante. O mesmo vale para todos que estão na fase jovem, né? Que ficam velhos depois. Quer dizer, os que são jovens na fase 1 poderiam ficar com outros atores na fase 2. Isso não se aplica, claro, aos que já eram velhos na primeira fase. Velhos não, maduros, né? Como Miriam Pires, Castro Gonzaga, etc e tal. Aí, claro, esse pessoal dá uma envelhecida e eles voltam depois. É o de praxe, né? E por fim, só um arremate nessa coisa de elenco, a Teresa Maio, que também é bem madura, tanto na primeira fase como na segunda. Né? Na primeira fase ela parece uns 15 anos mais velha que a Cristiane Torlone. Então, como elas são amigas, que aparentemente elas têm uma idade semelhante, né? Mas disputam namorado e tal. Mas assim, não funciona a Teresa Maio ali, que é uma outra personagem também esquisitíssima, né? Porque ela começa como uma vizinha meio intrigueira, meio invejosa, e termina como uma psicopata alucinada, né? Então, quer dizer... Enfim, é isso aí, né, gente? Isso é Gina. Agora, pelo menos uma coisa interessante na escalação de elenco apareceu, uma coisa que eu não sabia, né? Que é meio que essa rivalidade entre as personagens de Torlone e Fátima Freire, que são meias irmãs, né, na novela, no começo e tal. E a Fátima Freire é a personagem bem antipática no início, bem malvada. Aliás, a madrasta, né, a Miriam Pires, e a sua filha, no caso a Fátima Freire, elas maltratam a Gina, uma coisa meio Cinderela, né? Aquilo me lembrou Cinderela, da Disney. Cinderela, né? Aquela coisa da madrasta com as filhas, né? Maltratando a Cinderela e tal, não sei o que. Aquilo ficou meio... Achei esse começo meio Cinderela. Mas, de qualquer forma, essa relação da Fátima Freire com a Torlone como rivais, antagonistas, depois o Erval Rossano repetiria isso em A Gata Comeu, novela coordenada e dirigida por ele, né? Então é engraçado, né? Como eu, por exemplo, não sabia que na novela Gina já tinham contracenado dentro desse perfil, né? Então quer dizer que a rivalidade das duas atrizes, das personagens que elas defendem, a Gata Comeu, não era exatamente nova, né? Acho que o Erval Rossano quis resgatar aquilo. Mas nem preciso dizer que em A Gata Comeu essa questão foi muito mais feliz, né? Já que A Gata Comeu foi uma novela, né, de sucesso, até hoje um ícone, né, da cultura pop novelística. Então a parceria de Torlone com Fátima foi bem melhor em A Gata Comeu do que em Gina. Enfim, por tudo isso, a minha opinião sobre Gina é a seguinte: o texto é fraco, a direção é estranha, o elenco está perdido, interpretações, essa escalação, essa questão do envelhecimento, tudo isso faz a mistura desandar. O que se salva? Direção de arte. Ponto. E o valor arqueológico, né? O valor de registro, né? Quer dizer, essas novelas dos fragmentos, mesmo quando são fracas, sempre são válidas, né? Porque afinal de contas, em termos arqueológicos, de registro histórico, de memória da teledramaturgia, sempre é válido, né? É claro que poderiam vir, inclusive, novelas mais valiosas, né? Que venham outras mais valiosas. Mas mesmo Gina vale a pena. Por quê? Porque é um registro, é legal a gente ver, saber como é que é. Então quero deixar isso claro, né? Antes que as pessoas falem assim, você está desprezando Gina. Não é que eu estou desprezando. Acho, até agora, de todos os fragmentos que foram disponibilizados, com certeza Gina é o mais fraco. Conseguiu ser mais fraco que chega mais, por incrível que pareça. Se é que isso é possível, mas conseguiu. Então, assim, mas é válido como registro. Que bom que a gente tem para ver esses fragmentos. Tá ótimo. É claro que essa novela, se tivesse inteira, eu não ia ver inteira. Enfim, é isso, minha gente. E vale ainda citar, por fim, que a novela Gina, na sua exibição original, ela estava ensanduichada entre duas novelas do Manuel Carlos, Maria Maria e A Sucessora. Inclusive aparece a Sucessora nas cenas, né, da próxima novela. E aí, quando acabou Gina e começou essas ceninhas, eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, me deu uma saudade da Sucessora, me deu até vontade de rever a novela. Mas será? Ai, não sei não, né? Mas é isso, minha gente. Vocês acompanharam a minha análise sobre Gina, os fragmentos de Gina na Globoplay.
Terminei assim minha heróica mesopotâmica missão de narrar os fragmentos publicados até agora, mas não se iludam. Vamos continuar, semana que vem estamos de volta com o Naftaluf, vamos ter outros temas, claro, afinal de contas, o Naftaluf. Alguém me perguntou nos comentários se eu só ia ficar fazendo vídeo sobre fragmentos. Não, isso foi essa primeira fase do ano, porque eu queria ficar em dia, né, com os fragmentos, né, mas agora eu já estou em dia, então vamos para outros temas, vamos falar de outras variáveis, outros vetores, outros fatores, e os fragmentos voltam quando tiver novos fragmentos no ar para a gente comentar. É isso, inscrevam-se no canal, mandem críticas, comentários, sugestões, comentem nas redes sociais, façam o sucesso do Naftaluf, porque o Naftaluf sem vocês não existe. Olha a demagogia aí. É isso, minha gente. Até a próxima. Obrigado por tudo, obrigado pelos comentários. Estou muito feliz de estar de volta nesse ano, com as pessoas comentando. Estou muito feliz com as pessoas que comentam. E, enfim, é muito bacana contar com o público. E é isso aí, é um prazer estar aqui. Voltamos em breve com mais Naftaluf. Até lá!